Amados, nós temos diante de nós, estamos no começo, na introdução ao Apocalipse. Então o Apocalipse começa assim, ele faz uma introdução, faz uma apresentação, depois envia o recado de Jesus às 7 igrejas e depois começam as visões. Então nossos estudos de quinta-feira estão tratando desse assunto e nós vamos nos dedicar às 7 sessões de Apocalipse, porque o que tudo indica, Apocalipse foi escrito em 7 sessões, cada uma delas apresentando a mesma história, a história da redenção e da vitória do Filho de Deus, para reforçar na igreja a alegria nesses detalhes e fortalecer a igreja com a ideia de que estamos vencendo ainda que os nossos olhos não estejam vendo. Esse é o propósito de Apocalipse. Então eu queria começar contando uma história, uma experiência que um amigo meu passou, que pode ilustrar um pouco o que nós vamos ter pela frente aqui. Um amigo meu, o reverendo e colega, muito querido colega Jean, reverendo Jean, estava no aeroporto e aí ele se sentou ao lado de um satanista. E ele foi evangelizar esse homem, porque todo lugar que o Jean vai, ele fala de Jesus para alguém. Ele tem esse bom costume. Então ele disse, eu queria falar de Jesus para você. E o rapaz falou, mas eu vou te avisando que eu sou satanista. E o reverendo Jean então diz assim, o que leva uma pessoa, para poder continuar o assunto, o que leva uma pessoa a adorar Satanás? E o rapaz então falou, eu vou te contar, vou abrir o coração para você. Sabe o que acontece? É que Deus e Jesus são muito bonzinhos. Então eu não preciso, na hora de um juízo, eles vão me favorecer. Satanás é mau. Então, à medida que eu adoro ele, eu tenho dos dois lados junto comigo. É o pensamento desse homem, que ele desprezava ali o culto a Jesus para poder agradar Satanás e assim não ser atormentado aqui na terra. É um raciocínio bastante tolo, porque na realidade Satanás não se diverte com o nosso culto, exceto pelo fato de nos afastar de Deus. Ele não tem esse anseio todo pela nossa adoração. Então é um tolo. Mas de qualquer forma exprime uma visão que muitos têm de Jesus. Entendem porque os evangelhos apresentam Jesus falando para a igreja que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Jesus orando pelos seus opressores e se entregando à morte, se engana com aquela figura de Jesus. E vem nele uma figura fraca. E essa visão de Jesus é uma visão corrompida. Pouca gente consegue enxergar em Atos dos Apóstolos os atos do Jesus ressurreto. Jesus é vencedor. Jesus entregou-se aos seus inimigos, mas ele é vitorioso, e a sua igreja também é. É por isso que Apocalipse vai começar trabalhando a ideia, a mudança numa imagem de Jesus. João vai ter uma visão de Jesus, só que um Jesus diferente daquele que ele mostrou no Evangelho. Porque aquilo era uma fase. Jesus estava em sacrifício. Jesus veio para nos resgatar do pecado. Tendo cumprido sua missão, ele não tem mais por que continuar se submetendo. Ele foi aos céus e ele está à direita de Deus e ele tem o governo de todas as coisas. Ele disse antes de subir, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E indo, portanto, preguem o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Então, realmente, ele está coordenando a sua igreja, ele tem o controle da história. Tanto esse Jesus é vitorioso que ele aparece glorificado por um perseguidor da igreja chamado Saulo de Tarso, e esse homem passa a ser apóstolo dele. Então, não entenda, Atos dos Apóstolos é uma sequência do Evangelho que as pessoas, infelizmente, dissociam. Atos mostra Jesus vencendo. E o livro de Apocalipse é precisamente para isso. E João vai ter uma visão aqui. João vai ver Jesus de forma diferente. Ele conta que ele estava na ilha de Patmos no dia do Senhor e que ouviu uma voz atrás dele. Então ele se voltou. E a visão que ele teve foi tão aterradora que ele caiu como morto aos pés de Jesus. E Jesus o levantou. Segundo o que o próprio João nos conta aqui, disse para ele, escreve as coisas num livro e envia às igrejas. Então, é interessante notar essa postura de Jesus.
Então, se alguns se sentem confortáveis com a ideia de que Jesus é bonzinho, fraquinho, que Jesus não vai fazer mal para ninguém, que não vai mandar ninguém para o inferno, vai salvar todo mundo, que Jesus não se importa com o pecado que você pratica, que você acalenta, você está enganado. Esse livro de Apocalipse vai te revelar de Jesus. Ele é o juiz soberano que vai julgar as obras dos homens. Ele é santo e perfeito. E ele quer muito mais agradar o seu Pai do que agradar você. Então se prepare, você vai se surpreender com a visão de Jesus. João ficou tão surpreso que ele chegou de cair com a glória que Jesus viu. Então vamos passar para a descrição. A primeira coisa é João se apresentando. Ele se apresenta como colega de tribulação, companheiro. Tá certo? De tribulação, de perseverança, daqueles que perseveram. Aqueles que perseveram têm em João um companheiro. E ele diz que ele estava na ilha de Patmos. Mas ele não somente diz isso, ele diz por que ele foi mandado para lá. Ele foi para lá por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que ele pregava. Segundo o que pode se reconstruir da história de João, e tanto do que tem na Bíblia, quanto do que a gente tem principalmente na história, que João teria sido pastor em Éfeso. Depois de Timóteo, João foi pastor na cidade de Éfeso, que não fica muito longe de Patmos, é a cidade mais próxima de Patmos, de uma ilha chamada Patmos, uma pequena ilha que está lá para ser visitada, né? Que Deus te abençoe um dia você possa conhecer Patmos. Mas é interessante que ele estava perto de Éfeso, e Éfeso, do apóstolo Paulo, que Paulo instruiu os ministros, foi visitada, foi pastoreada por Timóteo, na época que Paulo estava na cadeia, e depois de Timóteo, possivelmente João foi o seu pastor. O que é de interessante é que há um registro histórico, que pode ser verdadeiro ou não, que a igreja guardou, que João foi visto entrando depois da queda de Jerusalém, que Jerusalém foi destruída. Ele teria ido a Éfeso, acompanhado de Maria e as irmãs de Jesus, que ele estava cuidando, como Jesus lhe pediu que cuidasse de Maria, e aí ele cuidava também das filhas de Maria, irmãs de Jesus. Então tem esse registro histórico, é interessante notarmos a história narrando essas coisas. E agora João diz que ele está na ilha de Patmos porque ele testemunhava de Jesus no Império Romano, durante o governo de Domiciano, que detestava os cristãos. E aí Domiciano então exila João. É o seu método normal de fazer as coisas. Manda João para uma prisão numa ilha. Essa prisão insular tinha essa qualidade, que João estava longe dos seus irmãos, por causa do mar. O mar não era transitável, o mar era perigoso. É por isso que nesse mesmo livro Jesus revela para João que na Nova Jerusalém não haverá mais mar, no novo céu e na nova terra. É uma das formas de demonstrar isso. O que nós temos diante de nós, então, é a narrativa de João nos demonstrando que ele está na ilha de Patmos, e ele ainda diz o dia que ele estava lá, o dia da semana. Ele coloca a palavra Kyrie Hemera, que significa o dia do Senhor. E aí, é uma controvérsia que alguns querem fazer e tal, mas não tem controvérsia porque os livros dos pais da igreja, o Didaquê e outros livros dos pais da igreja já tinham o costume de chamar o domingo de o dia do Senhor, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, possivelmente aqui no domingo, como nós estamos hoje, João teve primeiro essa audição e depois a visão. Ele estava na ilha de Patmos e alguém falou atrás dele. É curioso ele dizer isso. Uma grande voz. Então hoje aqui já há uma mudança. Não é aquela voz mansa que chama, é uma voz forte, como se fosse uma trombeta, de tão alta que foi a voz, que ele se virou. O reflexo dele foi se virar para ver quem falava com ele. E aqui diz o texto, dizendo, quando ele virou de trás de mim, a trombeta, essa voz dizia para ele o seguinte: as coisas que você vê, ou que você está vendo, escreve no livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa ordem aqui possivelmente da proximidade. Todas essas 3 primeiras cidades estão no litoral, as 3 seguintes estão atrás delas, e mais afastado, um pouquinho só mais afastado, está Laodiceia.
que é escrito em português Laodiceia, né? Laodiceia está separado. E aí ele diz, verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Esse aqui é aquele mesmo menorá que se usa, que os hebreus usam para iluminar templo e tal, etc. É uma lâmpada com 7 braços. Então, João aqui diz que viu essas lâmpadas, essa luz. Ele voltou para ver e viu, andando entre o candeeiro, um filho, alguém semelhante ao filho do homem. Isso aqui pode ser interpretado por alguns como alguém que parecia com Jesus, e era o próprio Jesus. Porém, não entendo que essa foi a intenção de João, porque ele diz filho de homem, no sentido de chamá-lo de humano. Então, alguém com aspecto humano passava ali. Vamos lembrar que Jesus é homem. Jesus está à direita de Deus, governa sobre o anjo, mas é nosso representante. Um de nós está à direita de Deus. Esse é o grande privilégio que a gente às vezes não se lembra. E aí Paulo diz que temos um mediador, um só Deus e um só mediador. Ele diz Jesus Cristo, homem, para lembrar que um de nós subiu acima dos anjos e governa até os próprios anjos. E ele diz então, voltei-me para ver aquele que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, ou a um humano, um semelhante ao filho do homem, só que ele estava com vestes talares. Então vestes apropriadas, geralmente vestes que diferenciavam um cidadão comum de um sacerdote ou alguém da nobreza. Então Jesus estava agora com vestes de nobre, e ainda um pouco mais foi visto. Ele estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então ele tinha uma cinta de ouro passando, não era uma roupa comum. Nós estamos vendo um Jesus glorificado, um Jesus bem vestido, vestido como nobre, falando à sua igreja. O verso 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, então como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo. Duas coisas assustadoras. Jesus está com o cabelo branco. Ele não está mais com o cabelo como ele tinha por volta dos 30 anos quando morreu. Vamos lembrar que aqui Jesus já está perto dos 100 anos, mas não está um velho caquético. O vigor continua. Nós vamos ressuscitar a semelhança de Jesus. A única questão que João está mostrando, e o cabelo branco era motivo de honra. Alguém de cabeça branca falava, as pessoas ouviam. Então Jesus não está mais como aquele rapaz de 30 anos que foi crucificado. Ele está agora como um ancião. E os seus olhos brilham. João não tem como dizer que os olhos saíam luzes dos olhos dele. Então diz que os olhos dele eram como chama de fogo. E os pés, semelhante ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Então mostrando que a voz dele hoje é uma voz alta, encorpada, não é aquela voz meramente mansa. E verso 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Mais tarde ele vai explicar que essas 7 estrelas são os mensageiros da igreja. E ele diz, ainda diz, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a palavra que saía da sua boca feria. Você nunca ouviu falar de espada sendo usado para outra coisa senão para matar. Então observa que Jesus tem o poder da morte na sua mão, é disso que ele está falando. Quando ele fala, sua palavra tem poder mortífero. E é afiada, não é uma espada comum, é uma espada que está muito afiada. E dos 2 lados dela. Então o corte dela é muito mais profundo. Ela é uma espada mortal. E diz que o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Tão claro que era. Imagina, porque o sol, às vezes, nós vemos o sol no crepúsculo, podemos dizer que o sol está com as luzes fracas. Aqui ele está dizendo que no seu maior vigor. É aquela hora, o sol altamente brilhante, que é impossível até olhar para ele. Então, é assim que João vê Jesus, não mais como aquele que havia morrido. É para a igreja ter segurança de que ele tem toda a força. É evidente que a igreja pode se assustar com uma visão dessa, como o próprio João se assustou.
Mas observem que ele continua ainda terno e carinhoso com o seu povo. Veja o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então João praticamente desmaiou de terror. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É interessante que Isaías 44, Deus diz isso sobre ele. Ele diz: antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. O que significa que ele é o único Deus. Aqui Jesus diz: eu sou o primeiro e sou o último. Então, com essas palavras, Jesus diz: não temas, você não tem que ter medo. Você está vendo? É o meu poder. É assim que eu sou. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus foi visto na sua glória. E os discípulos caíram também aos pés. Nessa época, João estava lá no monte, junto com seu irmão Tiago e Pedro. Somente esses 3 apóstolos, na época discípulos. Então eles caíram diante de Jesus e não sabiam o que fazer, ficaram perdidos. Aqui novamente João não sabe o que fazer, mas Jesus o instrui. E Jesus se apresenta, olha a autoapresentação. E aquele, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Né? Jesus está vivo, fique tranquilo aí, nossos olhos não veem. Mas e os governantes não veem, alguns até ignoram e zombam. Porém, todos esses vão descobrir que Jesus está vivo. E ele diz: eu sou o que vive, eu estive morto. Então, poucas pessoas podem dizer isso, mas Jesus esteve realmente morto, quase que só ele e quem ele ressuscitou. Ele estive morto. Verso 18: mas eis que estou vivo. Olha para mim, preste atenção que eu estou vivo agora. E ele diz: pelos séculos dos séculos. Então ele voltou a viver e nunca mais vai deixar de existir. E é isso que ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo para João: levanta, João, não tenha medo, porque eu sou aquele mesmo que morreu, que você viu, mas eu ressuscitei, estou vivo para os séculos dos séculos. Jesus não é um morto crucificado numa cruz, um derrotado. Jesus é vitorioso, e é isso que ele quer passar para a sua igreja, para que a sua igreja não tema, porque ele é o primeiro e o último. E ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele que tem a chave. O que significa que ele vai colocar as pessoas morrem quando ele decide que vão morrer, que vai morrer. E ele diz também: eu tenho a chave do inferno. Ele diz também para onde as pessoas vão. Como estudamos hoje cedo, há somente 2 lugares que você pode ir depois de morto. Se você tem Cristo Jesus, você vai morar com ele. Vai para onde Abraão está? Para o meio de Abraão, como nós vimos hoje, no ambiente de Abraão. Ou então, você não tendo Cristo, você vai aguardar o julgamento num lugar de tormento chamado inferno. Então são essas 2 opções somente que o homem tem. Pode parecer politicamente errado falar isso hoje, mas a verdade é verdade. E você precisa ouvi-la para o seu próprio bem. Nós todos precisamos. Então, depois que ele disse que tem a chave da morte e do inferno, ele disse no verso 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Então, ele vai contar a história do mundo inteiro, do início do cristianismo e depois, na segunda vinda de Cristo, a vitória final sobre o dragão e sobre os seus auxiliares. Então, João tem que escrever isso para animar a igreja, as igrejas que estavam tristes porque o último dos apóstolos foi preso e mandado para Patmos. O verso 20, ele vai revelar um mistério para a igreja. Tá certo? João viu e agora ele vai dar a interpretação da visão que João diz. Quanto ao mistério, também pode ser traduzido como a palavra segredo. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, ele diz: e aos 7 candeeiros de ouro, eu vou explicar. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Então Jesus diz que ele tem na mão os pastores das igrejas. Aqui ele não está falando, na verdade, de anjo, não é uma ideia de que há um anjo protetor. A palavra anjo não existia aqui nesse tempo. A palavra angelos quer dizer mensageiro.
como a palavra angelion quer dizer mensagem. Então você tem a palavra evangelho, que significa boa mensagem. Então a palavra anjo ainda não existia nesse tempo, é uma modernização. Nós usamos essa palavra para nos referir a seres que não são humanos, mas que estão abaixo de Deus, estão dentro do templo. Desculpe. E aí você tem que o próprio Satanás era um desses anjos. Então nós usamos essa palavra anjo, que é um abrasileiramento, um aportuguesamento da palavra mensageiro do grego, angelos. Então, no fundo, o que ele está dizendo, ele não está chamando, algumas vezes, os mensageiros de Deus são celestiais, algumas vezes os mensageiros de Deus são humanos. E aqui dá a entender que são os pastores que estão na cidade de Éfeso, de Sardes, nas igrejas locais. Isso é extraordinário e nós precisamos guardar no coração. Então, a primeira coisa que tem que saltar aos nossos olhos é que Deus, no meio de tanta tribulação, tanta angústia, de impérios romanos, de opressão e de luxo do Senado e pecado, Deus tem uma mensagem para a igreja dele, que é o que nós vamos ver, capítulo 2 e 3, são as cartas às igrejas. Ele diz: escreve essas palavras no livro e envia esse livro às igrejas. O que nos é interessante é que Deus está falando para a igreja. E você que não quer igreja, fique sabendo disso. O que sobra para você é o silêncio de Deus. Porque fora da igreja ele não vai falar. Tudo que temos recebido foi através da igreja, dos seus missionários que fizeram a expansão do evangelho pelo mundo. Você deve isso à igreja. Você tem uma Bíblia traduzida em português na sua mão. Sabe que João Ferreira de Almeida foi sustentado pela igreja holandesa para poder fazer essa tradução, desde que ele era adolescente. Então custou muito esforço. Hoje você tem a Bíblia em português na sua mão. Imagina, nós temos que estudar hebraico e grego para poder ler. São línguas complicadas e a gente vai aí muito distante da nossa cultura, o grego menos, mas o hebraico muito mais. E a igreja traduziu e pôs na sua mão. Então, é importante que tenhamos um pouco de gratidão e entendamos que igreja é plano de Deus. E eu queria encerrar contando uma história para você de um missionário. Havia um missionário que certa feita, ele foi ele pregava e era muito perseguido. E os seus inimigos armaram uma emboscada para ele. Sabiam que ele ia sair de uma cidade para outra, então só havia aquele caminho para fazer. Mandaram alguns jagunços encontrá-lo no caminho, pessoas armadas de paus e tudo, para dar uma surra nele e matá-lo como se fosse um assalto, e ele então morreria. Os inimigos do evangelho ali mandaram matar esse pastor, e ele veio caminhando. E quando ele passou pelos homens, os homens não o viram, e nem ele tampouco viu os homens. Quando chegaram na cidade, os homens perguntaram por ele, disseram que ele tinha saído. E ele, lá na outra cidade, perguntaram: nós estamos sabendo que mandaram uma comitiva para te matar, e eles não vi ninguém, eu vim pelo caminho e não vi ninguém, então nenhum viu ao outro. Quando ele terminou a pregação que ele tinha que fazer na cidade, no culto, ele falou: vou voltar. E os seus amigos disseram: não vá, pastor, esse grupo vai voltar e vai encontrar o senhor no caminho e vai matá-lo. E o pastor então perguntou: vocês não viram que eles não me viram quando eu passei? E aí fica essa palavra de Jesus para nós. Olha a segurança do pastor. Ele disse: fiquem tranquilos, eu sou imortal até Deus terminar a obra que eu tenho para fazer. Olha que coisa extraordinária. É esse sentimento. Jesus diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu é que decido as coisas. Então não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem o direcionamento dele, sem a ordem dele. E Jesus está dizendo exatamente isso. E os missionários podem ficar tranquilos. As tribulações podem ser muitas, lançaram no mundo. Eu fico imaginando os nossos missionários na Europa, na África e em outros lugares, sem poder reunir por causa desse confinamento. É um problema semelhante ao que passamos aqui, que estamos tentando solucionar. Mas eu estou dizendo a você, nada foge da vontade desse Jesus. Ele tem toda a autoridade. E ele disse: ele é o primeiro e o último. Levanta, não temas.
Fica de pé. E aí você vai observar essa maravilha, que nada pode nos tocar, exceto aquilo que for para a edificação do povo de Deus, para o cumprimento do plano de resgate. E eu sou imortal até que eu termine o trabalho que Deus tem para eu fazer aqui na terra. E aí, como diz Davi, ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele diz primeiro: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e quando a minha vida acabar, morarei na casa do Senhor para sempre. Então que seja esse o conforto do seu coração. E se você não é cristão, eu te convido a orar a Deus, porque sendo igreja, Deus tem uma palavra para você e vai te conduzir. O apóstolo João diz que recebemos o direito de ser filhos de Deus. Aqueles que recebem a Cristo recebem esse poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos orar ao Senhor.